Mais uma vez, boa noite a todos. Nós iremos, né, fazer leitura do capítulo 19 do livro Nosso Lar, né? Só resgatando, assim, refrescando nossa memória, lá no capítulo 18, o André Luiz, né, foi convidado, no primeiro momento ele foi convidado, né, para se hospedar na casa do Lísias, assim que ele recebeu a alta lá da enfermaria, né, lá em nosso lar. Então, o Lísias, né, fez um convite para se hospedar na sua casa. E no capítulo 18, né, eles estavam jantando lá na casa de Lísias. No finalzinho do capítulo, chega à casa de Lísias, os irmãos Polidoro e Estácio, né, que são companheiros de serviço no Ministério do Esclarecimento de Lísias, e eles iriam fazer uma excursão, né, no campo da música. Só que a senhora Laura, a mãe do Lísias, não foi a essa excursão, não pôde a essa excursão, e nesse momento ela compartilha com André Luiz que ela não poderia, né, fazer a excursão junto ao filho e aos companheiros, Polidoro e Estácio, porque ela estava, né, com a neta convalescente em casa. Então, André Luiz, né, estranhou e perguntou se a neta dela não vinha à mesa para as refeições. Sua neta não vem à mesa para as refeições? Perguntei à dona da casa, ensaiando palestra mais íntima. Por enquanto, alimenta-se a sós, esclareceu dona Laura. A tolinha continua nervosa, abatida. Aqui não trazemos à mesa qualquer pessoa que se manifeste perturbada e desgostosa. A neurastemia e a inquietação emite fluidos pesados e venenosos que se misturam automaticamente às substâncias alimentares. Gente, essa parte, assim, quando ela falou da questão alimentar, né, quem é que vão sentar à nossa mesa, como que eu fiquei refletindo, assim, como que esse momento nós aqui, né, encarnados, às vezes não temos consciência disso, não. A gente senta, come de qualquer jeito, nessa correria do dia a dia. Eu fiquei assim, como que ele vem trazer uma questão, né, nesse estudo, tão importante, que é o momento da nossa alimentação. A gente não tem, assim, noção. Às vezes até a gente fala assim, eu lembro muito da minha mãe, falava assim, coma devagar, vai fazer mal, né? Fica quieta à mesa. Mas agora, eu fazendo estudo, eu fui entender como essa importância, né? Que essa emissão de fluidos pesados e venenosos. Às vezes a gente fala, tem o hábito de falar assim, almocei, mas alguma coisa não caiu bem. Mas será qual que era a sintonia que a gente estava naquele momento da alimentação, sabe? Achei muito interessante isso. Pode passar. Senhor. Pode passar? Sim. Minha neta demorou-se no umbral 15 dias, em forte sonolência, assistida por nós. Deveria ingressar nos pavilhões hospitalares, mas, afinal, veio submeter-se aos meus cuidados diretos. Manifestei desejo de visitar a recém-chegada do planeta. Seria muito interessante ouvi-la. Há quanto tempo estava sem notícias diretas da existência comum? Uma coisa que me chamou atenção aí, primeiro, né, que foi assim, que oportunidade que essa neta recebeu, né, gente? Ela ficou somente, né, 15 dias lá no umbral, sendo assistida, né, pela família, né, pela a senhora Laura, não acredito, possivelmente de Lísias também. Pode falar. Eu só queria fazer uma observação, até em cima disso que você começou a falar aí, sabe, Denise? Porque a gente vai perceber, infelizmente, para maior tristeza dos homens aí, que as mulheres demoram-se muito menos no umbral.
É questão de proporção, né? Será? Porque a filha dela, por exemplo, foi 15 dias, né? Aliás, essa neta dela, né, da dona Laura, 15 dias. Mais para frente, ela vai falar que a mãe dessa neta dela, né, a Teresa, filha da dona Laura Sim. e mãe né, dessa mocinha aí, vai ficar apenas horas no umbral. E aí a gente depreende que a alma feminina, né, por estar mais ligada à questão dos sentimentos, do cuidado, né, de valores assim mais espiritualizados, e talvez até porque tem uma carga de trabalho maior em função das responsabilidades do lar, que acaba sempre sendo maiores, né, para as mães, né, as donas de casa, além do trabalho natural, e isso faz com que, do ponto de vista espiritual, acaba sendo, né, uma bênção, porque existe essa diferença gritante, as demoras maiores no umbral. É claro que tem as exceções, né, porque tanto a alma feminina quanto a masculina, nós estamos falando de espíritos, que em É. algum momento da caminhada vai estar vestindo um corpo masculino ou feminino. Mas Inclusive, os as irmãos, atribuições, né, que as inclusive as mulheres... irmãs de André Luiz ainda continuavam no umbral, né? Sim, sim, exatamente. E a própria experiência de André Luiz, que ficou 8 anos, né? Isso. Então, a gente vai ver no decorrer do livro que as almas femininas normalmente têm essa característica de, em maior número, numa proporção muito maior do que os homens, ascendem mais rápido, são resgatadas mais rápido, né? Digamos, ambientam também mais rápido, por causa da natureza mais espiritualizada do comportamento feminino. Porque uma tarefa, por exemplo, de ser mãe, a própria dona Laura vai falar em determinado momento que é recompensada em dobro, né? Então, Sim. nós sempre vamos estar vendo essa diferenciação, né? As almas masculinas mais voltadas muitas vezes para o materialismo, para a competição, para a busca, acabam se perdendo mais no que é realmente importante. Então, isso traz essas consequências que nós vamos ver, não só nessa obra do André Luiz, mas em outras também. Era só essa observação que eu É uma queria boa fazer. observação, né? Aí André Luiz manifestou o desejo de visitar a recém-chegada do planeta, né? A senhora Laura não se fez rogada quando lhe dei a conhecer meu desejo. Pode passar, Silvia. Demandamos um quarto confortável e muito amplo. Uma jovem muito pálida repousava em uma cômoda poltrona. Surpreendeu-se vivamente ao me ver-me. Este amigo, Heloísa, explicou a genitora de Lísias, indicando-me, é um irmão nosso que voltou da esfera física há pouco tempo. A moça fitou-me curiosa, embora os olhos perdidos nas fundas olheiras traduzissem grande esforço para concentrar a atenção. Então, a, a Heloísa, né, a neta da dona Laura, estava nesse quarto, ainda se restabelecendo, né, da sua chegada ao nosso lar, e André Luiz quis conhecê-la, né, imaginando que ele receberia notícias, né, do plano. Pode passar. Cumprimentou-me esboçando vago sorriso, dando-me
dando-me eu a conhecer por minha vez. Deve estar cansada, observei. Antes, porém, que ela respondesse, adiantou-se a senhora Laura, procurando subtraí-la a esforços difíceis. Heloísa tem estado inquieta, aflita. Em parte, justifica-se. A tuberculose foi longa e lhe deixou traços profundos. Entretanto, não se prescindir, a tempo algum, Desculpa, do foi assim. otimismo e da coragem. Então, ela está dando ali, né, mesmo que ela, né, tenha ficado aí, né, com as marcas da doença, né, ainda tá nesse tempo que ela passou doente, né, mas ela volta sempre dizendo que é preciso manter esse otimismo e a coragem, né, para se restabelecer o mais rápido possível, não ficar presa a essas marcas, né, que foram para o plano espiritual, e tem que ser. Eu imaginei assim, vamos, é como se eu ouvisse minha avó falando, vamos, seja forte, seja firme, vamos, reaja. Pode passar, senhor. Vi a jovem arregalar os olhos muito negros, como a reter o pranto, mas em vão. O tórax começou a ficar ofegante violentamente, e colando o lenço ao rosto, não conseguia conter os soluços angustiosos. Tolinha, disse a meiga senhora abraçando. É necessário reagir contra isso. Essas impressões são os resultados da, da educação religiosa deficiente e nada mais. Gente, essa questão aqui, eu fiquei assim, refletindo, como que deve ser, né? Nós viemos de outras religiões, né? Eu, pelo menos, imagina as pessoas que não tiveram oportunidade, né? Já estão no plano espiritual. Qual a surpresa, né? Que deve ter chegado lá, imaginar que não ficarão dormindo eternamente, não vão, dependendo da situação, não vão se deparar com um jardim, né, onde vai jorrar mel, terá frutas abundantes. Deve ser uma situação, né, muito difícil mesmo para a pessoa, ou às vezes vai igual foi para André Luiz, né, quando ele chegou lá em todo sofrimento, mas ele não entendia por que ele estava, né, naquela situação. E quando ela fala isso dessa educação deficiente, eu fico imaginando. Há uns meses atrás, meu pai desencarnou, aí eu falava com minha mãe assim, mãe, como que a gente é doloroso, né, ver a partida de alguém, mas nós entendemos. Eu fico imaginando, eu falava com minha mãe, eu fico imaginando para quem não tem o conhecimento, como que deve ser muito mais doloroso, sabe? Porque nós sabemos, né, que é passageiro. Mas quando eu li essa parte que ela falou, o resultado da educação religiosa deficiente, eu lembrei da que eu falava com minha mãe no velório do meu pai, eu falava assim, nossa, é doloroso a gente ver despedida do corpo aqui, mas para quem não tem o conhecimento deve ser muito pior. Pode falar, Gilberto. Aqui é bom a gente lembrar que nós somos o resultado de tudo que a gente aprende e da força com a qual a gente aprende. Então, a impregnação mental que a gente tem, não só de religião, como de costumes que a gente adquire, haja vista como é difícil a gente fazer um simples regime quando a gente quer emagrecer. Por várias vezes eu tentei isso ao longo da minha vida e eu vejo como que o hábito de comer, o hábito de tomar determinadas bebidas impregna na gente uma força muito grande, uma vontade de continuar fazendo aquilo. Aí você disse, realmente, quando uma pessoa que desencarna com a ideia que só vai acordar quando a trombeta tocar, nós temos, nesse mesmo livro, um pouco mais para frente, situações que vai nos ser
que nós vamos ler, de espíritos que estão adormecidos, esperando a trombeta tocar. Espíritos que ficam dentro do túmulo e de lá não saem. Isso tudo, muito é reflexo da quantidade de impregnação mental, vamos dizer assim, da lavagem cerebral que a pessoa sofre. Como é difícil, muitas vezes, nós conversarmos de religião com pessoas muito sectaristas, a gente não consegue conversar. Uma pessoa com a mente mais aberta, mais suscetível a amplos conhecimentos, permite que a gente converse. Eu só queria fazer esse apanhadozinho. Obrigado. Pode passar, Serginho. Sabes que a tua mãe não se demorará e que não podes contar. Acho que foi, não foi, não? Não, acho que é isso mesmo. Sabes que tua mãe não se demorará e que não podes contar com a fidelidade do noivo, que de modo algum está preparado a te oferecer uma sincera dedicação espiritual na terra. Ele ainda está longe do espírito sublime do amor iluminado. Naturalmente, desposará outra, e deves habituar-te a esta convicção. Não seria justo exigir-lhe a vinda brusca. Sorri maternalmente a senhora Laura. Sorrindo maternalmente, a senhora Laura acrescentou. Então, a gente pode ver que um dos sofrimentos da Heloísa né, que a mãe, nós vamos ver para frente aí, que a mãe foi, nela, a doença, ela contaminou, né, a mãe, inclusive vai ser um motivo do desencarne dessa mãe, né, e ela também deixou o noivo, né, deixou o noivo aí, né, no plano terreno. Só que como vó, né, eu fico imaginando a vó aconselhando ela, que o noivo não estava preparado para acompanhá-la, né, para o plano espiritual. E, inclusive, ele iria refazer a vida, né, ia contrair matrimônio, mais para frente a gente vai ver isso. Pode passar, Silvia. Aí a senhora Laura, né, explica para a Heloísa, admitamos que viesse forçado a lei, não seria mais duro o sofrimento? Não pagarias caro a cooperação que houvesse desenvolvido neste particular? Não te faltarão amizades carinhosas, nem colaboração fraternal para que te equilibres aqui. E, se amas de fato o rapaz, deve procurar harmonia para beneficiá-lo mais tarde. Além disso, tua mãe não tarda a chegar. Ô, gente, eu fico lendo, uma coisa que me passou pela cabeça aqui agora. Renata, acho que ela não está aqui, não, né? Eu estava lendo, lembrando de Renata, assim, prepara-te, André, porque mais para frente a gente vai ver que o desejo lá nós já vimos, lá que André preocupado com a esposa, né? Como que essa esposa ficou no plano terreno, depois, futuramente ele vai ver, mas como que já está a conversa dele, né? Esse momento dele visitar, adentrar o quarto da Heloísa, já também está preparando ele para o que vinha aí à frente, né? Eu pensei isso mesmo quando eu li essa passagem, Emília. Eu lembrei de Renato, isso vai ser prepara-te, importante. André. Isso vai ser muito importante para ele lá na frente. Isso. Essa, digamos assim, essa instrução que ele já está tendo, essas experiências, já está fazendo ele pensar. Mas mesmo assim ele vai ter dificuldade, né? Pois é, né? É um spoiler aí que a gente. É o Mas que. vamos deixar para, né, o capítulo adequado. É isso. Penalizou-me o pranto copioso da jovem. Procurei estabelecer novo rumo à conversação, tentando subtraí-la à crise de lágrimas. De onde vem, Heloísa? Interroguei.
A mãe de Lísias, agora calada, parecia igualmente desejosa de vê-la desembaraçar-se. Após longos instantes em que enxugava os olhos lacrimosos, a moça respondeu: do Rio de Janeiro. Pode. Mas não deve chorar assim, objetei. Você é muito feliz. Desencarnou há poucos dias e está com seus parentes e não conheceu tempestades na grande viagem. Aí o André Luiz está falando com causa, porque ele conheceu, né? Demorou-se 8 anos, né? Lá no umbral, né? Nessa grande viagem dele, a dele estendeu um pouquinho mais, né? Ela pareceu reanimar-se, falando com mais calma. Não imagina, porém, quanto tenho sofrido. 8 meses de luta com a tuberculose. Não obstante os tratamentos, a mágoa de haver transmitido a moléstia à minha carinhosa mãe. É como eu falei lá no passado, que vai ser um dos motivos, né, do desencarne da mãe, da Heloísa. Pode passar. Aqui eu queria só fazer a observação que também, muitas vezes, consequência de uma má formação religiosa, porque muitas vezes todos somos oriundos de doutrinas, nem todo mundo já nasceu num berço espírita que trata essa questão de forma mais objetiva. Então, a gente vê aqui, na fala da jovem, já algumas tendências para o vitimismo, né? Ou seja, quando ela fala assim, não imagina, porém, quanto tenho sofrido. Uma pessoa, quando fala dessa maneira, com raras exceções, né? Porque às vezes a pessoa só está fazendo uma narração, mas quando ela coloca esse enfoque assim de que o sofrimento dela é superlativo, muitas vezes na visão dela maior do que dos demais, essa tendência a se vitimizar, ela vem proveniente de um desconhecimento dos mecanismos da lei. Porque a gente vai aprender na doutrina espírita que as coisas que acontecem na nossa vida, elas não são ao acaso, não são gratuitas, e Deus, de maneira nenhuma, é injusto. Então, não vem nada, digamos assim, que não seja consequência do que nós semeamos. Exatamente. Não é? Isso. Então, uma enfermidade, muitas vezes uma aflição, aquilo além de ser oportunidades de aprendizado, né, lições que nós devemos passar, mas na maioria das vezes são resgates, né? São decorrentes de escolhas que nós fizemos no passado, seja dessa vida ou de outra, e que colhemos as consequências. Então, muitas vezes a gente vai ver, por exemplo, que uma doença respiratória é fruto, muitas vezes, de um descuido da saúde, né? Não necessariamente intencional, mas pode ser muitas vezes no passado uma sequela, né? Então, tudo tem uma causa, e a gente vê a diferença de esclarecimento, por exemplo, a diferença assim, de conhecimento e de entendimento entre a avó e a neta. Porque necessariamente não quer dizer que uma pessoa na posição de avó seja um espírito mais velho do que aquela que está na posição de neto. Muitas vezes, o corpo jovem pode abrigar né, um espírito muito mais antigo. Mas, nesse caso aqui, nós estamos vendo a diferença, digamos assim, evolutiva entre dois espíritos. Enquanto a avó já detém um discernimento, um conhecimento, a neta ainda vai levar um tempo
para isso, porque não é só uma questão de que ela está recém-chegada, já é uma questão de formação, né? Moral e espiritual. E isso É. eu de falar, mas... E eu, quando estava fazendo o estudo, eu ainda estou assim, nossa, coitada, ela não sabe que ela é privilegiada, porque ficou só 15 dias no umbral, né? 8 meses, tem pessoas que passam a vida toda em sofrimento, né? Como ela ainda não entendeu que ela foi um privilégio, ainda ter ser cuidada pela avó, quantos que não têm essa oportunidade, né? Pode. Além disso, o que padeceu por minha causa o pobre noivo é inenarrável. Ora, ora, não diga isso, observou a senhora Laura a sorrir. Na Terra, temos sempre a ilusão de que não há dor maior do que a nossa. É o que o Sidney acabou de falar aí agora, né? Pura cegueira. Há milhões de criaturas afrontando situações verdadeiramente cruéis, comparado às nossas experiências. Arnaldo, porém, vovó, ficou sem consolo, desesperado. Tudo isso dá que pensar, acentuou o contrafeito. Pode passar. E acredite sinceramente nessa impressão? Perguntou a matrona, com inflexão de carinho. Observei o teu noivo diversas vezes no curso da tua enfermidade. Era natural que ele se comovesse tanto, vendo-te o corpo reduzido a frangalhos, mas não está preparado para compreender um sentimento puro. Confortar-se-á muito depressa. Amor iluminado não é para qualquer criatura humana. Conserva, portanto, o teu otimismo. Eu até destaquei aí, porque eu achei tão interessante essa fala da senhora lá, do amor iluminado, né? Que nós ainda somos... pensamos, primeiro que a gente pensa que se a nossa partida, tudo vai se acabar, né? E nada vai continuar, e a Heloísa foi também com esse sentimento, com essa ilusão, né? Primeiro que ela a que mais sofria, que o noivo não ia aguentar desse sofrimento, e a avó ali, com todo carinho, né, que se espera de uma avó, mostrou para ela que não é assim, né? Primeiro que ele ia refazer sua vida, e que ele não estava preparado, né, para se dedicar a esse amor, né, viver todo o que restava né, da sua existência aqui na Terra, dedicando esse amor a ela. Aí, esse amor iluminado não é para qualquer criatura. E não é mesmo, né, gente? Primeiro que não é qualquer pessoa que está preparado para viver sozinho aqui. E segundo, a mais, se dedicar a esse amor, né, para eterno para aquela pessoa que partiu. Como é natural, a pessoa vai refazer sua vida. E a avó sempre chamando a atenção dela para manter o otimismo, né? Que ela precisava se recompor, se reestruturar para seguir a vida dela no plano espiritual também. Denise, isso também me leva à seguinte reflexão. Como que muitas vezes nós nos equivocamos a ter um sentimento de posse tão arraigado assim nas nossas relações, né? Exatamente. Quando a gente pensa que nossos filhos, digamos assim, somos nós, nossos cônjuges. E essa leitura desse livro, por exemplo, vai demonstrar para a gente de forma muito objetiva que é tudo muito mais amplo do que a gente imagina. Então, como essa moça, por exemplo, aí, a ilusão dela de que o noivo, né, iria permanecer muito prostrado depois da partida dela, a própria experiência do André Luiz com a esposa, né, o choque que ele tem quando vai testemunhar ela seguindo a vida dela, né? Então, e muitas vezes até por hábito e ainda por sermos
digamos assim, muito escravos do egoísmo, a gente vai pensar de uma maneira assim muito possessiva, né? Como se os relacionamentos que nós conquistamos, né, que fazem parte da nossa jornada, né, os familiares, né, os relacionamentos conjugais, né, nossos pais, e, e essa família espiritual é muito mais ampla. Então, dá muito que a gente pensar, temos muito ainda que aprender, né, com essas verdades, né, luminosas que esse livro traz para a gente. Como diz aquele título do livro da Zíbia Gasparetto, né, Ninguém é de ninguém. Exatamente. E a própria avó falou que lá no plano nosso lá não vai faltar amizades, né, nem colaboração fraternal, que ela não está sozinha, né? Poderás auxiliá-lo, sem dúvida, muitas vezes, mas no que concerne à união conjugal, quando puderes excursionar-se às esferas do planeta, em nossa companhia, já o encontrarás casado com outra. Admirado por minha vez, notei a surpresa dolorosa de Heloísa. Não sabia a convalescente como se portar ante a serenidade e o bom senso da avó. Será possível? É aí que o Sidney falou, né? A questão da posse, a pessoa não está preparada ainda para se desprender, para entender, né, que ninguém é de ninguém. A genitora de Lises esboçou um gesto extremamente carinhoso e falou: não seja teimosa, nem tentes desmentir-me. Vendo que a enferma parecia tomar atitude íntima de quem deseja reprovas, a senhora Laura insistiu, muito meiga. Não te recordas de Maria da Luz, a colega que te levava flores todos os domingos? Pois nota, quando o médico anunciou, em caráter confidencial, a impossibilidade de restabelecer-te o corpo físico, Arnaldo, embora muito magoado, começou a envolvê-la em vibrações mentais diferentes. Faltou um ponto aí. Pode passar, Sidney. Agora que aqui estás, não demorarão muito as resoluções novas. Desculpa, gente. Ai, que horror, vovó. Horror, por quê? É preciso te habituares a considerar as necessidades alheias. O teu noivo é um homem comum, não está alertado para as belezas sublimes do amor espiritual. Não pode operar milagre nele, por muito que o ames. A descoberta de si... Deixa eu só fazer outra reflexão aqui, Denise. Sim. O doutor Bezerra de Menezes, ele teve um primeiro casamento e ele amava muito a esposa dele, né, que veio a falecer, deixando ele com duas crianças pequenas. E a irmã, né, acabou cuidando dessas crianças e acabou sendo a outra esposa do doutor Bezerra de Menezes. Então, de maneiras que, muitas vezes, a providência divina, ela tem, digamos assim, a sabedoria de colocar os recursos que cada um precisa. Então, quando ela fala, por exemplo, dessa amiga, né, que o noivo já começou a pensar, a olhar de forma diferente com a previsível finitude da amada, é uma coisa muito humana e que, se a jovem aqui ficou escandalizada, porque, de fato, ela amava o noivo, mas isso é muito da natureza humana,
né? Agora, quem está, digamos assim, no meio da tormenta, muitas vezes vai ter dificuldade de aceitar isso, de relevar isso, porque nas reuniões mediúnicas, por exemplo, é muito comum as pessoas que se apartaram da família por um desencarne prematuro, por exemplo, conservar muito esse sentimento de posse, se escandalizar porque o outro seguiu a sua vida, né? Mas tudo está alicerçado na questão da possessão e do egoísmo. Então, também mostra o tanto que a gente vai ter que caminhar, né? Porque o livro, esse livro nosso lá, mais para frente também, vai trazer outros capítulos que vão demonstrar como que para o espírito mais evoluído já está bastante, digamos assim, comum, já é uma coisa natural aceitar essa, digamos assim, essa multiplicidade de, de possibilidades, porque para esses espíritos já é mais claro que o grande objetivo de cada ser humano, de cada criatura, é galgar novos degraus na escada evolutiva. E os relacionamentos, como tudo mais, são oportunidades, né? Para a gente treinar, digamos assim, a nossa personalidade e aperfeiçoar as nossas virtudes. Mas as paixões a ignorância, o egoísmo, o orgulho, né? A falta de autoconhecimento faz com que, muitas vezes, nós depositemos sempre no outro aquela responsabilidade por nos fazer feliz, que Emmanuel, em várias obras, vai nos alertar que a nossa felicidade é nossa responsabilidade, nunca é do outro. É muito temerário a gente delegar nossa felicidade aos outros, que é evidente que uma presença de um ser amado, né, perto da gente, é evidente que é motivo de felicidade, mas é tudo muito, muito passageiro. Então, nós não devemos fazer disso uma condição, porque cada um tem sua jornada. E se a jornada daquele que é indispensável for diferente, se ele partir antes, ou se a gente partir antes, como é o caso dessa moça aqui, então o amadurecimento espiritual vai trazer para a gente essas reflexões. Agora, muitas vezes nós já sabemos disso, como eu estou falando aqui, em teoria. E na prática é completamente diferente. Nós ainda temos essa dependência. Mas, assim como Emmanuel falou que muitas vezes o hábito antecede a espontaneidade, já é importante a gente fazer essas reflexões para que ganhemos a condição, né, de enfrentar isso, de dar esse passo, né? Porque se ninguém é de ninguém, nós não podemos amarrar, digamos assim, uma corrente nas pessoas que amamos e colocar nelas essa carga, né, de que sem elas não seremos felizes, né? Então, acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer, pelo menos para alcançar no futuro, essa condição, né, de independência e de autonomia. Uma coisa que me passou aqui também pela cabeça, assim, que a avó lá atrás ainda falou, que se já imaginou se o noivo, né, viesse forçado, viesse a desencarnar por causa da morte né, da Heloísa, não aceitasse, ou qualquer outra coisa,
né, não seria muito mais difícil para ela, né, essa situação, ver-se responsável por esse desencarne, né, antecipado do noivo. Eu acho que foi muito interessante, ela, né, lá atrás ela falou isso com a Heloísa. É verdade, bem lembrado, Denise. Pode seguir. Arnaldo, acho que eu parei mesmo, né? Arnaldo conhecerá mais tarde a beleza do teu idealismo, mas, por enquanto, pode passar. Não, por agora é preciso entregá-lo às experiências de quem necessita. Então, ele necessitava passar pelo casamento, pelo matrimônio, né? Não era o tempo dele, então, de acompanhar a Heloísa para o plano espiritual. Ele tinha toda uma programação aqui na Terra a ser cumprida, né? E ela tinha que respeitar isso também, entender e se conformar, né? Ela fala assim: não me conformo, clamou a jovem chorando. Justamente da Maria da Luz, a amiga que sempre julguei fidelíssima. Aí a avó, com toda a sabedoria de vó, falou. A senhora Laura, todavia, sorriu e falou cautelosa. Não será, porém, mais agradável confiá-lo aos cuidados de uma criatura irmã? Maria da Luz será sempre tua amiga espiritual, ao passo que outra mulher, talvez, te dificultasse mais tarde o acesso ao coração dele. Eu estava eminentemente surpreendido. Heloísa prorrompera em soluços. A bondosa senhora percebeu-me a intranquilidade e, no propósito, talvez, de orientar tanto a neta quanto a mim, esclareceu sensatamente. Sei a causa do teu pranto, filhinha. Nasce da terra inculta do nosso milenário egoísmo, da nossa renitente vaidade humana. Entretanto, a vovó não te fala para ferir, mas para acordar. Pode passar, senhor. Enquanto Heloísa chorava, a mãe de Lísias convidou-me novamente à sala de estar, considerando que a doente necessitava de repouso. Ao sentarmos, falou em tom confidencial. Minha neta chegou profundamente fatigada. Prendeu o coração demasiadamente nas teias do amor próprio. A rigor, o lugar dela seria em qualquer dos nossos hospitais. Entretanto, o assistente colseiro julgou melhor situá-la junto ao nosso carinho. Pode passar, senhor. Isso, aliás, é muito do meu agrado, porque minha querida Teresa, sua mãe, está a chegar. Um pouco de paciência e atingiremos a solução justa. Questão de tempo e serenidade. Aí, esse estudo é uma oportunidade de a gente, né, refletir sobre, como o Sidney falou, sobre os apegos às relações amorosas, né, gente? Assim, com todo amor, carinho, né, que a avó assim diz, não estou falando para ferir, né, toda a paciência, ela foi explicando para a neta que ninguém é de ninguém, né, que ela não podia se prender naquele sentimento, né, porque o noivo ficou lá no plano, ficou na terra. Eu acho que essa é uma oportunidade muito grande, sabe? E cada palavra, assim, e André Luiz que se prepare, né, porque foi uma chamada também para ele aí, para os futuros. Com certeza, com certeza. Obrigada. Nós aqui agradecemos, Denise. Oi, gente, nós somos 8 pessoas aí, só eu e a Denise que falamos, o Gilberto falou um tiquitinho. Quem quer tirar alguma dúvida, colocar alguma impressão, isso é muito enriquecedor para o nosso estudo. Quem quer, quem quer colocar alguma impressão aí do que
do que compreendeu do estudo ou de alguma dúvida que ficou. A palavra está franqueada aí, nós temos um tempinho ainda. Quer falar alguma coisa aí, Gil? É interessante a gente observar que o Espiritismo ele já nos oferece o ensinamento da desnecessidade do ciúme. E nós, conforme aí no texto foi dito, que viemos de outras religiões, que nas religiões, de forma geral, não nos ensinam isso. A gente vai aprendendo pela vida. E nós construímos as nossas relações com muita possessividade, com muito ciúme da outra pessoa, tirando muitas vezes a liberdade da outra pessoa conversar, de ter amigos, de se relacionar até. A gente conheceu ao longo da vida pessoas que não podiam sair de casa porque o marido não deixava, que chega a ser um absurdo. Então, assim, eu conheci o Espiritismo bem mais tarde. Eu tive um aprendizado de forma diferente, mas eu vejo que o Espiritismo ele ensina isso. As pessoas precisam ler mais ou precisam ver mais a desnecessidade desse sentimento de posse em relação às coisas materiais, a minha casa, o meu carro, a minha moto, a minha mulher, o meu filho, esse meu, ou minha, ele chega a ser castrativo no relacionamento com as outras pessoas. Então, a gente vê isso nas aulas, nas palestras, nos ensinamentos espíritas, como que a gente deve dar importância a nós sermos muito mais fraternos, confiar muito mais no sentimento das outras pessoas e ela ter a liberdade das escolhas de com quem ela vai se relacionar, caso isso venha a ocorrer, que a gente também esteja preparado para uma situação que a gente chamaria de adversa, mas que, na verdade, muitas vezes livraria de uma vida frustrante para ambos. Então, assim, sem alongar muito, eu vi muito isso no estudo de hoje, para a gente poder pensar. Obrigado. Só complementando, Gil, você deu exemplos aí, muitas vezes, dos cônjuges, né? A possessividade, mas muitas vezes, como os pais também, nós temos o hábito de, muitas vezes, coibir ou interferir muito na vida dos filhos, porque uma coisa é você, durante a infância, adolescência, colocar limites, aconselhar, vigiar, né? Mas é muito comum a gente, por exemplo, perceber muitas histórias de, mesmo na vida adulta, os pais quererem muito direcionar a vida dos filhos, né? É muito comum nas famílias muito ricas, por exemplo, na questão do matrimônio, que não que tem que ser de determinada forma, né? Sempre a Virou questão questão cultural, material né? é cultural. Então, a doutrina espírita vai nos ensinando com muita, assim, propriedade, né? E a todo momento a gente está recebendo essa mensagem, que cada espírito tem a sua jornada. A nossa responsabilidade de pai, mãe, quando eu digo assim, é encaminhar, né? É dar as condições necessárias para que aquela jornada seja
desfrutado da melhor forma, tenha o maior sucesso possível. E esse sucesso, muitas vezes, nem sempre é um sucesso material, né? Então, a gente vê hoje, por exemplo, um fenômeno de que, esses dias eu estava ouvindo uma entrevista, uma pessoa falar que a cada 57 nascimentos, hoje em dia, um é autista. Então, assim, quais seriam as razões disso, por exemplo? Não seria, por exemplo, uma forma educativa para a sociedade de conviver com o diferente? Então, assim, a gente vê que e nós, principalmente nós que temos esse consolador prometido, né, uma doutrina que é tão esclarecedora, a gente precisa ficar muito atento a isso, mesmo porque o conhecimento traz responsabilidade. Enquanto outras doutrinas são obscuras, assim, ao definir questões morais, objetivas, a doutrina espírita é preto no branco. Então, assim, uma pessoa que começou a viver a doutrina espírita, por menos conhecimento que tenha, ela já tem, digamos assim, uma bagagem de conhecimento muito mais esclarecedora do que, às vezes, uma pessoa que está em outra doutrina religiosa aí por anos e anos, né? Então, é uma coisa que faz a gente pensar também. Gente, quem mais quer falar um pouquinho aí? Conceição, não ouvimos sua voz hoje também. Você está por aí? Eu tô só ouvindo, assimilando aqui. Não quer colocar nenhum pensamento, alguma coisa que você Ai, atenção? foi bem esclarecido aí, foi me colocado por todos. Hoje não tenho mais nada para acrescentar, assim, que vem na minha cabeça, não. Tá bom, então. Deixa aí para Renata aí. A Renata não está hoje, não, porque ela está sem internet. Ah, é verdade. Ela já pôs no zap lá. Muito bem, então agora eu quero convidar as pessoas. Nós temos, na semana que vem, o capítulo 20. Então, queria ver se já tem alguém aí. Cadê a Rose, Gilberto? Já foi embora? A Rose estava aqui. Já foi embora, ela já foge antes de tentar convencer ela Fala a com ler ela alguma aí coisa. que nós estamos convidando, se ela não quer apresentar o capítulo 20, se ela topar, é só ela me falar. Ela Fala não com ela. topa, não. Eu tenho Topa, não? certeza que ela não toma. Ela não topa nada assim de falar em público, nem Não, fora de público. mas nós não somos públicos, nós somos 8 pessoas, 9. Fala com ela que ela está sendo convocada e que ela dá conta, viu? Para depois ela me falar. Pode desistir, sem chance. Não, amanhã eu vejo ela, eu falo com ela, pode deixar. Ô, Denise, então faz oração para a gente, por favor. Sim. Amém. Senhor Jesus, agradeço por esse momento, pela oportunidade do estudo. Gostaria de pedir que nos ajudasse a colocar em prática no nosso dia a dia os teus ensinamentos. Abençoe, proteja, ilumine todos os nossos irmãos que estão aqui nesse momento, aqueles que não puderam participar desse estudo. Que nós possamos voltar às nossas atividades normais, que tenhamos uma boa noite, um bom descanso. Que Jesus possa nos abençoar e proteger sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus. Então, muito obrigado, Denise, Obrigada. pela boa vontade. Obrigado a todos, gente. Boa, Agradeço. e até Boa a semana. noite. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite.